Bom dia, meninos. Está tudo bem? Ora bem, hoje vou-vos contar uma história pequenina. Tão pequenina como um dos seus principais personagens. Mas antes, eu vou-vos fazer uma pergunta. Já alguma vez subiram uma árvore? Para quê? Diz Mariana. Para tirar uma fotografia com o papá. Mas com o teu papá não é preciso subir à árvore, basta ficar nas cavalitas dele. Margarida. Para tirar uma fotografia com a Mariana e o papá. Muito bem. E já imaginaram um adulto em cima de uma árvore? Imaginem o pastor em cima de uma árvore. O Dan em cima de uma árvore. O irmão Virgílio em cima de uma árvore. E por que não? A professora Natércia em cima de uma árvore. Ou a professora Dília, ou a professora Daniela, ou a professora Ana em cima de uma árvore. Diz. O teu pai já foi para cima de uma árvore e o que é que ele foi lá fazer? Apanhar peras, muito bem. Eu conheço uma razão. Exatamente, também já fomos buscar uma bola acima da árvore. Mas a história que eu vou-vos contar é de um adulto que subia uma árvore para ver Jesus, que é Zaqueu. Eu julgo que todas estas pessoas que eu falei, adultas e também as crianças, eram capazes de subir a árvore para ver Jesus. Mas Zaqueu tinha uma particularidade. Porquê que ele subia a árvore? Porque era baixinho, era para ver Jesus, claro, mas ele era baixinho e como ia muita gente a seguir Jesus, ele então, porque era baixinho, não conseguia ver e teve que subir numa árvore para ver Jesus. Quem era Zaqueu? Era o quê? Um homem pequenino, já sabemos, mas era muito rico ou muito pobre? Muito rico. Ele era chefe dos publicanos. Ele tinha muito dinheiro. E ele tinha um desejo muito grande de ver Jesus, e sabia que Jesus ia a Jericó. Como a multidão não o deixava ver, ele adiantou-se numa rua e subiu uma árvore para poder ver Jesus passar. E quando Jesus chegou perto dessa árvore, o que é que Jesus fez? Lembram-se? Mariana? Mandou Zaqueu descer. Portanto, Jesus, mesmo estando em baixo, viu Zaqueu. E disse a Zaqueu para descer porque ia à casa de Zaqueu. Convinha a Jesus ir à casa de Zaqueu. Zaqueu ficou contente ou triste quando Jesus o convidou? Muito contente. E as outras pessoas? A outra multidão que estava ali ao redor de Jesus e que viu Jesus chamar Zaqueu e ir para a casa de Zaqueu. Ficaram contentes? Não. Começaram a murmurar uns aos outros, a falar uns com os outros. Então Jesus vai para a casa de um pecador, porque Zaqueu era pecador. Isto também mostra que Jesus escolhe toda a gente, mesmo os pecadores, e se calhar principalmente os pecadores. E Zaqueu, quando viu o povo a falar sobre a ida de Jesus à casa dele mesmo, portanto à casa de Zaqueu, o que é que Zaqueu fez? Sabem? Zaqueu disse a Jesus que ia entregar metade da sua riqueza, ele era muito rico, e que as pessoas que ele prejudicou, ele ia dar a quarta parte, portanto, aquelas pessoas que ele tinha enganado. Isto mostra o quê? Que Zaqueu passou a ser bondoso, portanto, mostrou arrependimento. Pediu, indiretamente, perdão e arrependeu-se. É aquilo que todos nós temos que fazer quando prejudicamos alguém. Pedir perdão a essa pessoa, pedir perdão a Jesus e mostrar um arrependimento sincero. E o que é que Jesus disse quando viu que Zaqueu teve um arrependimento sincero? Disse que a salvação chegou àquela casa. Chegou àquela casa porque ele também era um filho de Abraão, isto é, um filho de Deus. Então, se todos nós pedirmos perdão e arrependermos com sinceridade, também seremos salvos. Tenham um bom sábado.
Quando eu era criança, minha mãe me contou uma história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como um intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera no nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho para dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar no manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Às vezes eu olho para dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar no manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Amém. Para acompanhar a leitura bíblica, encontra-se em Malaquias 4, portanto é o último livro da Bíblia. Malaquias 4. Porque eis que aquele dia vem ardente como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará na raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro.
E pesareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia. Que farei? Diz o Senhor dos Exércitos: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quero deixar com os irmãos a paz do Senhor, que a sua graça resplandeça sobre cada um na vossa vida e no vosso coração. É um motivo muito especial, é algo muito bom estarmos juntos na casa do Senhor. Ver algumas pessoas que viajaram, que estão agora juntos, sejam todos muito bem-vindos. Vejo alguns rostos que passaram algum tempo fora e que, ao estarem de volta, é muito bom poderem estar conosco aqui. Também vejo algumas pessoas que estão conosco pela primeira vez, outros talvez não seja necessariamente a primeira vez, mas estão conosco apenas há algum tempo. Sejam também muito bem-vindos. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor vos fortaleça. Ouvir a palavra de Deus, receber a influência do seu Santo Espírito, é algo que é desejável na vida de um cristão. E é extremamente importante que tenhamos o nosso coração sensível neste momento para aquilo que o Senhor nos quer oferecer. Deus tem grandes bênçãos para dar aos seus filhos, mas é preciso que eles também tenham receptividade para a receber. Por isso, antes de passarmos à meditação desta manhã, ou à segunda meditação desta manhã, eu gostaria de mais uma vez orar convosco. Querido Deus, Tu sabes, bondoso Deus, que cada um de nós tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. E neste momento, bom Pai, em que vamos abrir novamente a Tua Palavra para nela meditar, nós desejamos pedir-te, Senhor, que quaisquer que sejam os obstáculos ou as barreiras que espiritualmente nos impeçam neste momento de compreender aquilo que Tu tens para nós. Querido Deus, que Tu possas ajudar-nos a ter os nossos ouvidos bem abertos, a nossa mente bem atenta e o nosso coração sensível para aquilo que Tu nos queres mostrar. Ajuda-nos, bondoso Deus, na nossa frágil fé, na nossa dificuldade de, por vezes, compreendermos aquilo que Tu nos queres ensinar. Desperta-nos, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz e o Teu chamado de carinho e atenção. É o que humildemente nós te pedimos novamente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero agradecer de uma forma muito especial a irmã Fernanda o texto que nos leu. É um texto para este tempo. A advertência do profeta Elias e da mensagem do profeta Elias para este tempo. Quero agradecer também ao Elder, não sei se intencionalmente ou coincidentemente, mãe e filho estiveram envolvidos neste momento, neste prelúdio para a apresentação, antes da pregação da Palavra de Deus. Agradecer ao Edgar também. Eu disse Elder, não foi? Não, Edgar, desculpem. Já estava a dar à irmã Fernanda um novo filho, algo que certamente ela receberia com carinho, não é? Mas quero agradecer ao Edgar a mensagem musical muito apropriada que ele trouxe neste momento. É verdade que todos nós somos intocáveis pela experiência que temos infelizmente tido com o pecado. Por isso, precisamos tocar as vestes de Jesus para que possamos então, sim, ficar purificados. O texto que a irmã Fernanda nos leu fala-nos a respeito da vinda e do ministério do profeta Elias, que se manifestará nos últimos momentos da história da terra. O profeta Elias foi alguém que caracterizou o seu ministério por uma pregação ousada e direta. Os irmãos lembram-se que Elias não tinha meias palavras quando precisava admoestar o povo de Israel
ou chamar a atenção o rei Acabe e todos os líderes da cidade, da família ou do povo de Israel naqueles tempos. A Bíblia também nos diz que Elias tinha um forte sentido da santidade do caráter de Deus. Isto fazia com que ele tivesse uma noção muito clara de que o povo, ao afastar-se de Deus, estava a ofender, estava a entristecer este Deus, este ser divino, que tanto tinha feito por aquela nação. Há tantas gerações que Deus carinhosamente cuidava daquele povo, mas que agora eles, ato após ato, levavam ou iam se afastando. Elias era um homem também que tinha fortes convicções. E esta convicção dele, tão inabalável, era baseada numa confiança muito simples, numa confiança muito sincera e muito autêntica em Deus. A fé de Elias não era baseada em grandes declarações teológicas. Na verdade, os sermões de Elias eram muito simples, qualquer pessoa podia entender. Uma outra característica do ministério de Elias era que ele tinha uma pregação de admoestação ao povo. E a sua pregação tinha como objetivo ajudar aquela nação a frear o caminho de descendência espiritual que eles estavam a viver. Elias era um homem humilde. Isto via-se nas suas palavras, na sua forma de vestir, mas sobretudo na forma como ele se conduzia e vivia. A situação do povo de Israel naqueles tempos não era nada invejável. O povo estava a cada vez mais envolver-se ativamente com a adoração de Baal. Se nós formos ao livro de Reis, ao primeiro livro de Reis, vamos encontrar ali, particularmente a partir dos capítulos 18 e 19, vamos encontrar ali a lamentável situação em que o povo se encontrava, procurando cada vez mais orar ou adorar Baal. É verdade que Baal tinha muitas semelhanças com o Deus de Israel. Mas estas semelhanças não faziam com que Israel, ou Jeová, e Baal fossem o mesmo Deus. A diferença fundamental é que um existia e o outro era simplesmente fruto da imaginação das pessoas. Um era real e o outro era virtual. Um existia e o outro existia apenas na mente doentia daqueles que se afastavam de Deus. O povo de Israel estava também a viver um período onde havia uma perda de parâmetros espirituais devido ao rebaixamento do conceito da santidade divina. As pessoas começavam a perder a noção de que o caráter de Deus exigia que eles, como povo de Deus, também tivessem uma forma de viver compatível com a santidade do caráter de Deus. Por isso as pessoas começavam a considerar cada vez menos os parâmetros da orientação de Deus, da vontade de Deus. A lei de Deus começava a ser cada vez menos obedecida. As pessoas começavam a considerar cada vez mais circunstanciais os mandamentos, considerando, portanto, que nem sempre todas as regras eram aplicadas ao seu tempo e à sua época. Uma outra característica ainda que determinava a situação espiritual do povo de Israel naqueles tempos era a falta do conhecimento da vontade de Deus. Porque as pessoas não estudavam mais a Bíblia, porque a Bíblia não era mais ensinada nos lares, porque as pessoas não conheciam efetivamente os rudimentos da vontade de Deus, o povo estava a se afastar e a perder a noção de quem era Deus e do que Deus esperava deles. A Bíblia conta-nos, e gostaria de convidá-los a abrirem a sua Bíblia em São Mateus, no capítulo 3. A Bíblia conta-nos de João Batista. João Batista é chamado de o segundo Elias. João Batista veio ao mundo num contexto de preparação para a vinda de Jesus. E em São Mateus, no capítulo 3, nós encontramos ali uma descrição de como era
o ministério de João Batista, e nós vamos ver que havia muito de semelhante entre a forma como João Batista vivia e pregava e o próprio ministério de Elias. Leiamos, por favor, o capítulo 3, do verso 1 em diante. Acompanhem comigo a leitura deste texto. Naqueles dias, diz São Mateus, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha por vestido pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também até agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Notem, queridos amigos, que a mensagem de Elias, manifestada no ministério de João Batista, era igualmente uma mensagem de arrependimento para um povo que necessitava de uma forte mensagem de admoestação. A vida de João Batista era uma vida simples, muitas vezes perto do asceticismo. Elias, ou melhor, João Batista, vivia longe do contato com outras pessoas. O seu objetivo não era meramente o isolamento, mas o objetivo de João Batista era estar em comunhão, em tal comunhão com Deus, que pudesse preparar-se para a importante mensagem que ele tinha a apresentar ao povo naqueles tempos. Os hábitos de João Batista eram hábitos frugais. Era uma pessoa que se alimentava de forma simples, vestia-se de forma simples, falava de forma simples, dirigia-se ao povo de uma forma humilde. O ministério de João Batista estava baseado, como já dissemos, na admoestação, com uma mensagem fortemente marcada por um espírito de reforma e de reavivamento. A pregação de João Batista era uma pregação redentiva, pois ele convidava as pessoas ao arrependimento, ao batismo e a receber aquele que dentro em pouco haveria de vir em cumprimento a todas as expectativas que os profetas tinham despertado no povo de Israel. Queridos amigos, o profeta Elias é-nos prometido como manifestando o seu espírito novamente nos últimos tempos da história da terra. As características do ministério de Elias estão descritas no livro de Malaquias, nos versos 5 e 6, com um propósito muito claro. Com o propósito de nos mostrar que Deus ainda tem grandes planos para o seu povo, apesar da condição pecadora em que nós possamos, coletiva e individualmente, nos encontrarmos. Gostaria de convidá-los novamente a abrirem a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Agora vamos ler os versos 4, 5 e 6. Malaquias, capítulo 4, os versos 4, 5 e 6. Diz assim o profeta que fecha o Antigo Testamento, verso 4: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, e que são estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus irmãos, meus amigos,
O espírito de Elias manifestar-se-á nestes últimos tempos na história da Igreja, na história da Terra, na história de cada um de nós. A Bíblia promete que o espírito de Elias se manifestará, porque assim como nos tempos do profeta e nos tempos de João Batista, os nossos tempos modernos têm um paralelo assustadoramente semelhante. E assim como o povo dos tempos de Elias e dos tempos de João Batista estava a perverter-se e em risco de perder o propósito da sua existência, nós hoje, meus queridos amigos, também nos encontramos em grave perigo. Gostaria de ver convosco de forma muito sucinta 3 características que estão presentes neste texto que acabamos de ler e que mostram como o ministério de Elias é igualmente necessário para este momento. Qual é o tempo para esta mensagem? O verso 5 diz: Eis que eu, este eu é Deus dizendo, eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O tempo é agora, meus queridos irmãos e amigos. Jesus está mais perto de voltar do que nunca. A procedência desta mensagem é o próprio Deus quem a envia. É Ele quem diz que o profeta Elias, ou o espírito do profeta Elias, virá nos últimos momentos da história da Terra. A mensagem é simples. O verso 4 diz: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual mandei em Horebe. Meus amigos, a mensagem do espírito de Elias, do ministério de Elias, não é nada mais, nada menos do que a pregação bíblica. Meus irmãos, nós não precisamos hoje de bonitos sermões. Precisamos de sermões bíblicos. Nós não precisamos de mensagens atraentes. Nós precisamos de mensagens cristocêntricas. Nós não precisamos de pregações inflamadas. Precisamos de pregações espirituais. Nós não precisamos de pessoas entusiasmadas. Precisamos de pregadores convictos e movidos pelo Espírito de Deus. Nós não precisamos de ouvintes bajuladores. Precisamos de crentes sinceros e humildes, dispostos a mudar na sua vida aquilo que Deus lhes indicar através da sua palavra. Meus queridos irmãos, nós não estamos em tempo de brincar de sermos cristãos. Nós não estamos em tempo de brincar de nos encontrarmos a cada sábado para nos encontrar, para nos congratularmos e para convivermos. Nós estamos em tempo, meus irmãos, de ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer, aquilo que Deus tem efetivamente para nos chamar a atenção. Deus quer salvar cada um de nós. Jesus Cristo veio a este mundo não para que a sua morte fosse em vão. Jesus veio justamente para nos salvar cada um de nós, salvar-me a mim, dos quais eu sou o principal pecador. A mensagem do profeta Elias, meus irmãos queridos, é, acima de tudo, uma mensagem antiga. Não é uma mensagem nova. Neste momento, provavelmente, pouco de novo há a ser apresentado à Igreja do Senhor. Aqueles que conhecem a Bíblia, aqueles que a estudam, aqueles que há muito tempo estão a lidar com as verdades bíblicas. A mensagem tem que ser coerente com o que a Bíblia ensina. Por isso, tem que ser a pregação bíblica pura e nua e crua. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Tem que estar fundamentada em Jesus Cristo e apontando ao pecador Jesus Cristo como a salvação e a solução para a sua situação espiritual. Meus irmãos, eu quero vos pedir perdão. Humildemente, neste momento eu quero vos pedir perdão. Se em algum momento algum de vós aqui veio para ser entretido pelas palavras que vos trouxe, Deus não quer que eu apresente apenas palestras agradáveis. O Senhor espera dos seus servos
uma admoestação firme, humilde e sincera da parte de Deus. A palavra de Deus nunca nos deixa em desespero. A pregação bíblica deve ser uma pregação onde Cristo é apresentado como a solução para todo pecador. A mensagem do tempo de Elias e do espírito e ministério do profeta Elias é, acima de tudo, uma mensagem de conciliação e união. Queridos, vejamos o que diz o verso 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A mensagem do profeta Elias é uma mensagem que, apesar de ter uma forte componente de admoestação, ela não é uma mensagem radical, não é uma mensagem de ostentação, não é sequer uma mensagem que terá como objetivo fazer as pessoas ficarem em estado de desespero, mas sim apontar-lhes Jesus Cristo como aquele que salva, aquele que redime, aquele que resgata. O efeito desta mensagem vivida no coração de cada cristão será efetivamente a união e a conciliação. Qualquer mensagem que crie divisão, provavelmente não está em sintonia com o espírito de Elias e nem com o próprio Deus. A mensagem do profeta Elias é uma mensagem marcada pelo selo da autenticidade, da humildade. Não esqueçamos que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A motivação para a pregação do ministério e da mensagem do profeta Elias. O verso 6 diz: para que eu venha e não fira a terra com maldição. Deus está prestes a voltar. Jesus, muito em breve, vai pôr um fim na história desta terra, queridos irmãos. Isto, por um lado, pode nos dar alguma tristeza, porque ao pensarmos em lugares tão bonitos, como, por exemplo, a ilha em que moramos, ser destruída. Mas o que Deus tem para reconstruir é muito mais belo. Deus não só vai destruir coisas que são bonitas para trazer à existência outras mais belas ainda, mas Deus também porá um fim nas coisas tristes que existem. Na dor, na doença. E, queridos amigos, Tininha, Dan, Sofia, vocês não vão ter emprego no céu. Enfermeiros e enfermeiras que aqui estão, vocês não serão precisos mais no céu. Terão que redirecionar as vossas vocações. Certamente, meus queridos amigos, no céu, além de não haver mais dor, nem mais sofrimento, também não haverá mais qualquer motivo de tristeza, porque a Bíblia nos promete que as lágrimas não existirão mais ali. Meus amigos, eu espero novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Acho que todos nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meus queridos amigos, Deus não quer que nenhum pecador se perca. Deus não quer que nenhum filho seu deixe de receber o arrependimento, simplesmente porque está prestes a vir a manifestação do grande e terrível dia do juízo. Meus irmãos, a mensagem de hoje é apenas uma parte de um longo período de mensagens que nós procuraremos apresentar na humildade e no Espírito do Senhor. Hoje gostaria, queridos irmãos e amigos, que ao nós sairmos daqui, que verdadeiramente no nosso coração estivesse a disponibilidade para deixar que o Senhor nos fale com a sua ternura e com o seu amor, aquilo que Ele efetivamente quer para nós, aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele deseja que nós abdiquemos, porque a menos que o façamos, nós perderemos a nossa alma, nós perderemos o nosso lugar no céu. Deus tem grandes planos para cada um de vós, queridos irmãos e amigos. Deus tem grandes planos para esta congregação,
E Deus não permitirá que nenhum se perca, porque não haja uma declaração muito clara da sua parte a respeito daquilo que precisa ser mudado na vida dos seus filhos. Meus irmãos, enquanto vai ser cantada uma última música, e convido-vos a que tenhamos uma atitude de reverência ao escutarmos esta mensagem. Que efetivamente nós possamos dizer ao Senhor que nós também estamos disponíveis para ser transformados por Ele. Que nós também queremos ser por Ele transformados, custe o que custar. Muitas vezes oramos pedindo a plenitude do Espírito de Deus e não sabemos o que isto nos poderá custar. Mas acreditem, Deus tem muito mais para nos oferecer do que este mundo tem para nos dar. Por isso que o Senhor coloque uma grande dose de humildade no nosso coração para recebermos aquilo que Ele nos quer mostrar. Virgílio. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar. Ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou. E o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande foi pago na cruz para perfumar. Vou-me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair.
manda um vaso para me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz para perfumar. Vou-me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, não deixa-te perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz para perfumar. Vou-me quebrar aos pés de Jesus.
Querido Deus que estás nos altos céus, muito obrigado, Senhor. Porque foi a Tua graça, foi a Tua morte, foi a Tua salvação que nos dá a oportunidade de, neste momento, nós cantarmos este hino inspirador. De nós termos no nosso coração a certeza de que poderemos viver eternamente contigo, apesar de sermos pecadores. Ó Senhor Deus, vem perdoar-nos as nossas faltas. Querido Deus, estas coisas que nos trazem o coração pesaroso, estes sentimentos, Senhor, que muitas vezes nos impedem de Te buscarmos com a humildade e com a sinceridade que mesmo nós gostaríamos de ter, ó Senhor. Estas experiências menos boas da nossa vida, estas coisas que nos trazem culpados, Senhor, por favor, há em Ti misericórdia suficiente para nos perdoar. Ajuda-nos, Senhor, a na nossa frágil fé acreditarmos que tudo isso pode ser superado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos amas, a ponto de querer perdoar todas as nossas faltas, a ponto de querer nos substituir no coração todos os sentimentos que nos mantêm longe e distantes de Ti. Venha, bondoso Deus, abençoar-nos com a Tua presença na nossa vida, com a Tua existência no nosso coração. É o que Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que permanecemos na presença de Deus e que a saída possa ser reverente e silenciosa ao deixarmos este espaço durante o qual estivemos em comunhão com o Senhor. Que Deus derrame o seu Espírito sobre nós, que a sua graça se manifeste na nossa vida. Amém.